Você sabia que em 1983, em um asilo no interior de São Paulo chamado Santa Cecília, 6 moradores morreram em circunstâncias que os relatórios oficiais rotularam de falência orgânica? Segundo documentos vazados anos depois, todos tinham uma coisa em comum. Na noite anterior, alguém havia desenhado o rosto deles em uma folha amarelada no refeitório. O que segue é a história que funcionários, familiares e poucos sobreviventes contaram, e que os arquivos tentaram enterrar. O asilo ficava em uma casa antiga, com janelas altas e vidros que tremeluziam quando a ventania do outono batia. O sol da tarde caía pálido sobre corredores de cerâmica fria, e o cheiro era sempre uma mistura de lixívia, papel velho e algo mais perto da podridão. Uma umidade que vinha do porão onde guardavam móveis e caixas de doações. Havia 32 residentes em 1983, a maioria com idade entre 68 e 93 anos. O diretor José Augusto tinha 52 anos e administrava o lugar com planilhas e promessas. A enfermeira-chefe, Maria Helena, tinha 41 anos e sabia cada hábito dos internos. O psiquiatra com contrato temporário, Dr. Ricardo, tinha 39 anos e vinha apenas nas quintas-feiras para as consultas. Segundo relatos das famílias, muitos dos homens e mulheres que moravam ali passavam as tardes desenhando, jogando cartas ou olhando a rua pela janela, como se o tempo ali tivesse outra densidade, mais lenta, mais pegajosa. No começo, os desenhos pareciam inocentes. Traços trêmulos, rabiscos de mãos que mal seguravam o lápis, esboços de árvores, de gatos, de navios que nunca haviam visto. Havia uma mesa no centro da sala comum, coberta de folhas e caixas de lápis de cor. Qualquer um podia pegar e desenhar. Uma manhã, Dona Amélia, de 75 anos, apresentou à filha um desenho com um rosto marcado por um risco vermelho. Riram. Velhice faz estranhos, disse a filha. Às 5h30 da tarde daquele mesmo dia, Dona Amélia teve um ataque e morreu antes de a ambulância chegar. No relatório, ataque cardíaco. No refeitório, sobre a mesa, a folha ainda tinha o risco vermelho seco. Era fácil explicar à primeira vista. Fraqueza, coincidência, era o que todos faziam. Era o que todos queriam acreditar. Horas se passaram entre surpresa e esquecimento. A rotina tentava retomar seu ritmo de chá e televisão, até que outro desenho apareceu, desta vez com um detalhe que não havia sido notado antes. A data e um nome escritas no canto com uma letra torta, como se alguém naquele gesto lento quisesse afirmar que sabia algo que os outros não sabiam. Isso não é possível, disse Dr. Ricardo, olhando pela janela onde a chuva fina começava a bater. São apenas rabiscos. Ideias que se repetem em lugares silenciosos. Não é nada, respondeu José Augusto, a voz encorpada tentando ser prática. Tem gente que gosta de prever o tempo. Mas naquela noite, cândida e úmida, a terceira folha, colocada sob um prato de sobremesa, mostrava uma silhueta com um corte no pescoço desenhado com tinta preta. O residente chamado Ernesto, um homem de 72 anos, foi encontrado afogado no vaso sanitário às 2h47 da madrugada. Não havia sinais de luta, apenas a água turva e o rosto dele pálido. O que começou como coincidência ganhou ritmo. Desenhos surgiam sem dono aparente, em sapatos deixados ao lado das camas, entre páginas de jornais enrolados nas mangas dos casacos. Havia sempre um detalhe que ninguém conseguia explicar. Os olhos desenhados eram vazios, ilhas brancas cercadas por traços finos como veias. Eles ficam rabiscando à noite, sussurrou uma auxiliar, a voz miúda. Eu ouvi o lápis, no corredor, um riscar, 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 como se alguém estivesse fazendo um mapa. Quando foram investigar, encontraram o papel e, ao lado, marcas de dedos sujos de carvão que subiam pela parede até desaparecerem no teto. A negação começou a ceder espaço ao medo. Isso é histeria coletiva, disse Dr. Ricardo em tom firme, mas havia tremor nas palavras. Gente velha, isolamento, imaginação. Mesmo assim, uma folha mostrou o desenho de um rádio antigo com o nome de Maria rabiscado. Naquela mesma noite, o velho receptor do refeitório estalou e, por alguns segundos, uma transmissão abafada falou palavras sem sentido antes de calar para sempre. Não ligue, murmurou Maria Helena. Mas as mãos dela tremiam tão visivelmente que o copo, de vidro, cantou ao ser pousado. O silêncio tornou-se um personagem. Ninguém tocava o papel. Ninguém rasgava os desenhos. Alguns tentaram queimar uma pilha no quintal, mas as chamas subiam fracas, como se o fogo também tivesse medo. A cada manhã, novas folhas apareciam, sempre com nomes completos e pequenos traços que apontavam para partes do corpo. Um residente leu o próprio nome desenhado com um sorriso incrédulo e, sem motivo aparente, começou a chorar. Isso é loucura, disse José Augusto em uma tarde em que a chuva transformava o jardim em lama. Vamos chamar a polícia, sugeriu uma sobrinha. Mas quando um policial foi até lá, relatou ter ouvido um som baixo, um sussurro como papel sendo desfiado e deixou o local com a pele do pescoço arrepiada, dizendo apenas que registraria o ocorrido.
A tensão escalou até um ápice de pânico quando, numa noite calma, os desenhos exibiram algo que não sabiam desenhar: os próprios funcionários. Uma folha encontrou-se em frente à cama de José Augusto com um traço que parecia a sombra de um corpo inclinado, e no canto a palavra amanhã. Na madrugada, alguém tocou a porta do escritório. Quando ele abriu, não havia ninguém. Havia somente um pedaço de papel colado na madeira, úmido e cheio de areia. A mente tentou raciocinar. Brincadeira de adolescentes? Família vingativa? Mas o prédio era isolado, as visitas restritas e as câmeras internas, que mostravam só a noite e nada mais, registraram porções de escuridão que se moviam com independência. Ele saiu, murmurou uma auxiliar olhando a tela, mas não há ninguém, só sombras que respiram. Em pânico, alguns tentaram levar as folhas para a delegacia. Outras desapareceram dos envelopes quando chegavam na rua, como se o vento as tivesse engolido. Em uma das últimas noites, uma residente chamada Lúcia, que havia perdido a fala anos antes, foi vista desenhando com pressa inumana traços longos que rasgavam a folha. Quando a enfermeira interveio, Lúcia ergueu os olhos fixos e apontou para a mão da enfermeira como se quisesse mostrar algo, e então, sem aviso, bateu a cabeça contra a mesa e desmaiou. No dia seguinte, a folha estava em cima do travesseiro da enfermeira, o desenho de um rosto que não tinha boca. O pânico abriu espaço para atos desesperados. Dr. Ricardo decidiu destruir todos os papéis. À meia-noite, com luvas e uma caixa de fósforos, entrou na sala dos artesãos e empilhou as folhas. É superstição, disse, tentando convencer-se tanto quanto aqueles que estavam ao redor. As chamas engoliram o primeiro monte, elevaram calor úmido, cheiro de papel queimado e tinta. Parecia que a casa exalava alívio. Foi um falso alívio. Quando todos pensaram que o pior tinha passado, saíram para a rua e encontraram as cinzas espalhadas pelo jardim, formando algo que não era letra nem desenho, mas um padrão circular que lembrava olhos. Em pânico, a enfermeira gritou: "Não pode ser!" E naquele grito havia algo que soava tão antigo quanto a casa. Em seguida, um estalo seco como de um osso sendo quebrado veio do corredor dos quartos. Um grito curto e depois nada. Procuraram por minutos que pareceram horas e, quando abriram a porta do quarto onde ficou a auxiliar, ela não estava mais. A cama estava vazia, os lençóis bem dobrados, e sobre a mesa uma única folha com um traço preciso. Um mapa do corredor com um X no lugar onde ela costumava repousar. A tentativa de fuga se transformou em confusão. Alguns parentes chegaram na manhã seguinte para levar seus idosos para casa. Outros recusaram-se a entrar. A direção do asilo chamou uma junta médica e registrou em papéis oficiais que havia um surto coletivo de delírio e que medidas foram tomadas. As equipes chegaram, as luzes foram cheias de brilho branco, os corredores pareciam mais curtos, mais estéreis, e mesmo assim havia um peso no ar, como se o edifício respirasse sedes depois dos presentes. Encontraram desenhos debaixo das tábuas do piso, nas paredes das celas de depósito, até dentro das caixas lacradas. Um fotógrafo dos jornais tirou imagens que mostraram, em uma delas, uma folha apoiada em uma cadeira vazia e, ao fundo, a sombra alongada de algo que não combinava com arquitetura ou corpo humano. Quando a foto foi ampliada no laboratório, os olhos brancos do desenho pareciam olhar diretamente para a lente. Oficialmente, o asilo foi esvaziado em 2 semanas. Alguns residentes passaram para hospitais, outros para famílias. O relatório final falou em negligência e em fatores psicossociais, e as folhas foram recolhidas e armazenadas em caixas que desapareceram meses depois dos arquivos vazarem para um repórter local. Houveram depoimentos contraditórios. Quem jurava ter visto o lápis se movendo sozinho e quem disse que tudo não passava de mal-entendido. O detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando uma sobrinha que ajeitava caixas para mudarem-se encontrou uma única folha dentro de um livro de receitas antigo. No topo, o nome do repórter que havia escrito sobre o caso estava gravado com uma data que ainda não havia chegado. Ele morreu 5 dias depois em um acidente que a polícia classificou como trágico e isolado. Hoje, o prédio onde ficava o asilo Santa Cecília está vazio, as janelas tapadas, a cortina do pátio desbotada. E moradores da rua contam que, quando a noite cai e a chuva vem, é possível ouvir algo que lembra lápis riscando por trás das paredes. Um arquivo incompleto com algumas folhas voltou a circular em mãos anônimas, e nelas há nomes de lugares e datas que ainda não ocorreram. Há quem diga que os desenhos não anunciavam morte simplesmente por prever, mas por apontar uma linha que precisava ser seguida, como um mapa que exige que alguém o percorra. A pergunta que ninguém conseguiu responder é: se muitos dos que desenhavam já estavam morrendo de velhice, quem fazia os desenhos com tanta precisão? E quem continuou desenhando depois que aquilo acabou? Se algum dia passar por uma casa velha e encontrar uma mesa com folhas amareladas, não as pegue sem olhar o que está desenhado. E, se houver um nome, não murmure esse nome em voz alta.